Seja bem-vindo ao canal Bate-se Cabo para mais uma aula. Hoje vai ser explanado relé de proteção, especificamente o relé diferencial 87T, onde esse relé ele é utilizado para proteger transformador de força em subestação. Esse esquema que está sendo visto aqui, que é um esquema básico de proteção, ele não vai ser analisado agora, ele vai ser analisado em outro momento. Nesse momento, eu vou dar uma definição genérica de alguns equipamentos a qual pertence a esse circuito. Vamos supor o relé. O que é um relé? Um relé é um dispositivo por meio do qual um equipamento elétrico é operado quando se produzem variações nas condições deste equipamento. Transformador de força é um equipamento que altera a tensão elétrica, elevando ou diminuindo em um circuito elétrico. Por exemplo, 69.000 para 13.8. E o transformador de corrente é um equipamento que transforma altas grandezas primárias em pequenas grandezas secundárias, facilitando energizar relés, medidores e etc. com segurança. Como o 87 ele pega a contribuição de T6, a gente vai fazer uma explanação aqui do transformador de corrente com relação ao fluxo de correntes entrando nesse circuito. Percebe-se que a gente tem duas correntes, a corrente vermelha e a corrente azul. Antes, eu vou comentar de como o que esse TC está alimentando. Ele está alimentando relé, enrolamento de um relé e um enrolamento de um oscilo em série. O TC, ele tem uma RTC de 200 para 5. Ó. A sua polaridade é P1S1. Ó. P1S1, está aqui a polaridade. Correto? Agora vamos análise pela corrente que está entrando em vermelho em P1. Ó. A corrente em vermelho entra em P1 e sai em P2. Legal. E no secundário, ela entra em S1. Ó. Vem, passa, sobe pelo enrolamento do oscilo em vermelho, pelo enrolamento do relé e morre em S2. Essa corrente, ela entra pela polaridade. Agora vamos ver a corrente azul, tá vendo a corrente azul? Ela vai entrar pela não polaridade. Pela não polaridade, que isso também é possível. Ela entra em P2 e sai em P1, inverso, né? E ela sai em S2, ó, desce, entra no enrolamento do relé e sai, entra no enrolamento do oscilo e vem e fecha em S1. Legal? Vamos comentar sobre relação de transformação em corrente. A relação de transformação em corrente, antes de comentar, eu vou nessa observação. Ó. Em condições normais, o circuito principal irá fornecer até 200 A, refletindo em seu secundário 5. Então, toda vez que eu tiver 200 A no lado primário, eu tenho 5 do lado secundário. Mas quando eu não tiver esse 200 A, vamos supor, eu tenho no meu primário 100. Quanto é que eu vou ter no meu lado secundário? Aí é que entra a relação de transformação com essas fórmulas matemáticas. Ó. Para mim encontrar o I no secundário e o I no primário, correto? Então, eu vou atrás da relação de transformação. O que é? É 200 dividido por 5, eu vou ter uma RTC de 40 para 1. Então, essa é a minha constante, 40. Esse 40, ele vai entrar com um RTC aqui embaixo, dividido, né? IP dividido pelo RTC, que é 40. E aqui, para encontrar o IP, eu vou multiplicar IS multiplicado pelo IS, que é no secundário, multiplicado pelo RTC, que é 40. E onde é que eu vejo isso? Está aqui, ó, o exemplo número 1. Se no meu circuito primário eu tenho 100, como é que eu posso descobrir matematicamente o que eu vou ter no circuito secundário? Está aqui, ó, a fórmula está aqui. Ó. Basta
eu dividi 100 por 40. 100 por 40 que é o meu RTC. E essa vai ser 2,5 amperes. O segundo exemplo, ó, eu já tenho 4 amperes no secundário. Então, eu quero saber o meu I no primário. Está aqui a fórmula. É só multiplicar esse 4 amperes pelo RTC, que é 40. Está aqui, ó, 4 amperes pelo 40, que dá 160 amperes. Acabou. Matematicamente é isso. Algumas características dos T6, ligação em série com o circuito principal, a gente já sabe disso. Ligação no circuito secundário, ele pode ser estrela ou delta. Vários tipos de bucha, pedestal, janela, o de barra. Alimentação de relés, medidores de energia, amperímetros, oscilógrafos, etc. Projetado para fornecer corrente em seu secundário de 1 a 5 amperes. Possui classe de exatidão relacionada ao seu erro. Ensaios elétricos são realizados para atestar suas condições funcionais. Quais são os ensaios? Polaridade, ó. Tá aqui, ó, esse símbolo aqui, já é um teste feito para descobrir essa polaridade, porque ela pode ser subtrativa ou aditiva. Nesse caso aqui, ela é subtrativa. Está do mesmo lado. Relação de transformação, resistência e isolamento, resistência ohmica e, em alguns casos, fator de potência. E o relé diferencial, os equipamentos envolvidos: transformador de força, relé de proteção e transformador de corrente. Transformador de força, os T6, correto? Os T6 e o relé, 87. O estudo que vai ser dado aqui tem como objetivo a proteção de um transformador de força de 69 para 13,8, que alimenta uma barra com a tensão de baixa tensão, que é 13,8 também. Correto? Desse lado, a gente vê a característica do relé diferencial percentual. Está aqui. O unifilar desse relé diferencial percentual. Vai ser dado nas próximas aulas o conceito básico, o sloop, o pick-up, a bobina de restrição, a bobina de operação, o fluxo de corrente, análise funcional, cálculos matemáticos para implantar nas caixas de testes e etc. Vai ser dado todos esses tópicos aqui, passo a passo. Ok? A Batiscabo agradece. Fiquem com Deus.